Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo esteja em todos os nossos corações, hoje e sempre. Dando sequência à leitura, à reflexão do Evangelho, nesta noite, coube-nos a leitura do capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrais o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso está em São Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. O consolador prometido. Corrigindo. Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus pensamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos a todas as coisas, e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Isto está em São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. E se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras
e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que sofre? O Espiritismo lhe mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos, como crises salutares que conduzem à cura, e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda ao seu progresso e o aceita sem lamentar. Como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-o ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Bem, meus irmãos, fazendo um breve comentário então sobre essa leitura maravilhosa, primeiramente sobre o item O Jugo Leve, a lição que podemos extrair desse esclarecimento é que é possível ter uma perspectiva diferente. Jesus nos convida a olharmos de modo diferente acerca das provas, das expiações apresentadas em nosso caminho, sabendo que ainda necessitamos do sofrimento para aprender, como se estivéssemos subindo uma montanha, para que possamos enxergar mais longe. Sem essas provas, sem esse fardo, talvez não tenhamos condições de desbravar, de perceber horizontes mais distantes e assim progredir, compreender o nosso caminho verdadeiro. Jesus aqui nos dá uma prova do seu amor, convidando-nos à esperança, à resignação e à fé. Ele impõe aqui uma condição para que estejamos aptos a sentir a suavidade desse nosso jugo, do jugo de cada um de nós, que é o exercício da fé. A fé que nos leva ao dever do amor e da caridade, de acordo com o que cada um de nós podemos, com as condições apresentadas a cada um de nós. Na segunda parte da leitura, Consolador Prometido, nos é esclarecido que a promessa de Jesus está se realizando, sobretudo desde o momento da codificação. O Espírito de verdade, na verdade, nós podemos entender o Espírito de verdade como uma falange
de irmãos de uma ordem elevada, representantes diretos de Jesus, que aí vêm nos esclarecer. São os benfeitores espirituais que contribuíram junto ao nosso codificador Allan Kardec, através da construção do Pentateuco, ou seja, as 5 obras básicas que fundamentam o Espiritismo, dando-nos essa condição de progredir, servindo como chave para as mensagens do Cristo que até então não tivemos condições de decifrar, de compreender na integralidade. Ao contrário do que muitos creem, de acordo com linhas religiosas, não virá um espírito, ou Jesus novamente, como já veio, não retornará, ou ainda não virá um espírito representando, não virá um embaixador do Cristo. Não virá desta forma. E sim, através do esclarecimento. A Boa Nova não será encarnada, mas atingirá todos nós, sobretudo os espíritas. E nós temos o dever de contribuir na multiplicação desta mensagem, na difusão dos princípios espíritas, servindo de co-criadores desta tarefa. E assim, meus irmãos, a compreensão que podemos ter nesta noite acerca dessa leitura é esta. Pedimos mais uma vez que através desta meditação, através dessa leitura edificante, possamos nos sentir aliviados, amparados, sustentados pelo amor de Deus, de Jesus, pelo amparo dos amigos espirituais que nos acompanham, que nos assistem e nos inspiram. Nesse instante ainda, tomados por alegria, esperança, coragem e fé, vamos dedicar um pouco do nosso tempo para pedir por aqueles irmãos que por alguma razão mentalizam esse nosso trabalho, solicitando apoio, aqueles irmãos necessitados de algum auxílio espiritual, auxílio material, que tenham suas necessidades atendidas de acordo com o seu merecimento. Pedimos ainda aos socorristas do espaço que possam visitar nossos lares, promovendo o restabelecimento de cada um de nós. Pedimos ainda que as nossas águas, aonde estiverem, sejam magnetizadas, que seja colocado nelas o remédio que possa restaurar o nosso espírito, o nosso corpo, trazendo-nos o equilíbrio, a cura, se for da vontade de Deus. Fiquem todos com a paz de Cristo, fiquem bem, uma boa noite e que assim seja.